Navarro falando, eu sou curadora e coordenadora de música da Semana Arte Mulher. E aqui, no Música Meu Lugar de Fala, você vai ver hoje Isadora Mello e Surama Ramos comentando os clipes que elas têm feito na quarentena. Olha que legal, vocês vão saber tudo o que acontece por trás, o que fala aquela composição, elas vão contar toda a história dos clipes que elas estão gravando aí durante essa quarentena e vocês vão aproveitar aqui junto com a gente. Então, não sai daí não, porque as meninas vão comentar e depois a gente vai passar o clipe inteirinho para vocês. Hoje a gente vai ter um monte de videoclipe e vocês vão se deliciar com essas pernambucanas incríveis. Fica com a gente. Olá, eu me chamo Surama Ramos, eu sou cantora, compositora, preparadora vocal, arranjadora vocal, produtora musical e estou aqui encarando o desafio que é produzir música, produzir minhas composições, meus arranjos de dentro de casa com as ferramentas que eu tenho ao meu alcance. Na música Complementares, que é de minha autoria, o processo criativo já foi bem engraçado, porque no ato que eu estava compondo, eu já parti para o computador, para o programa Finale, para ir registrando essa música, para que eu não me esquecesse, e porque eu sabia que o material, depois que eu tivesse finalizado a composição, finalizado a música, aquele material de partitura, eu ia extrair um MIDI que ia me servir como guia na hora de interpretar a música, na hora de gravar. Então eu já tinha uma voz guia feita com MIDI do instrumento final. Isso foi uma atitude bem inteligente. O desafio da captação do áudio estava por gravar a voz num ambiente que não tem tratamento acústico, com o mesmo microfone. E considero o microfone porque em parte da música eu estou cantando com uma projeção, com uma estética do canto lírico. Em outra parte da música eu estou cantando com a projeção, com a emissão, a estética de canto popular. Isso deveria sim ser usado um microfone diferente, que ia melhorar com certeza a qualidade desse áudio para dar mais diferença. Mas eu não tinha, então gravei tudo com o mesmo microfone, com auxílio de Henrique Albino, que é meu companheiro, que inclusive faz a mixagem das minhas músicas, pelo menos das músicas que a gente vem produzindo e gravando de dentro de casa. Na captação da imagem, é bem parecido. A gente precisa de um momento mais tranquilo do dia, porque a gente precisa desorganizar a sala, para montar um fundo infinito, para se posicionar, para montar a luz, para testar a luz, para ver qual maquiagem vai usar, para ver qual roupa vai usar. Então, é um trabalho de super independência, super autonomia. Eu acabo ficando responsável por várias tarefas e acabo criando muito mais amor pelo que eu estou produzindo, porque eu sei quanto tempo eu gasto em cada parte para conseguir realizar um clipe, realizar uma música, e ainda tem a parte de divulgação, a parte de lançamento, Então, produzir de casa não é uma tarefa fácil, não, mas é prazeroso, dá uma alegria danada produzir de dentro de casa, e acho que, além disso, a gente mostra que não precisa você ter a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor estúdio de gravação, o melhor estúdio de filmagem, se você não tem o que apresentar. O conteúdo está em você, o conteúdo está na sua bagagem, na sua técnica, na sua referência musical. Então, a música que eu estou me propondo a fazer hoje, ela expressa isso, essa minha vivência, essa diversidade cultural. Inspiração é importante, sim, mas a composição, a criação musical, ela existe independente
decidir a ser inspirado ou não, porque o trabalho tem que ser concluído, ele tem que ser feito. Então, esse período de pandemia acaba me ajudando a enxergar realmente toda a teia que envolve a produção de um single ou a produção de um clipe, né? É preciso a gente comentar mais sobre isso com frequência, porque o artista de hoje, ele é multifuncional, ele tem que saber fazer várias coisas, né? Cantar, tocar, arranjar, editar partitura, editar imagem, editar áudio, fazer uma estratégia de lançamento ali no Instagram. Exige tudo isso da gente. Então, é babado. Em complementares, a ideia era brincar, né? Justamente com essa diferença ali estética. A técnica do canto lírico é um pouco diferente da técnica do canto popular, tem algumas coisas em comum ali no caminho, mas o resultado sonoro é completamente diferente. Então eu me desafiei a conseguir executar numa mesma música essas diferenças de sonoridades, né? Então isso só foi possível por causa da bagagem técnico-vocal que eu tenho hoje. Oi, eu sou Isadora Mello, tô aqui na Semana Arte Mulher para falar um pouquinho para vocês sobre a música Corpo de uma Flor. É uma composição minha que foi feita ou finalizada, digamos assim, no dia 8 de março de 2020. Compor para mim é uma experiência nova, tem sido uma experiência nova. Meu primeiro disco, Vestuário, é um disco de intérprete. Em Vestuário eu investiguei junto com Juliana Holanda, Rafael Marques, Júlio César e Walter Areia, uma composição contemporânea, reuni assim, alguns amigos e pessoas que eu achava que tinham sentido ou tinham uma conexão assim, comigo e com a poesia pernambucana, assim, uma poética pernambucana, que dizia respeito não somente às palavras, mas também à musicalidade. Abandonando os estereótipos sobre o que se pode pensar sobre isso. Inclusive, foi uma coisa muito falada, assim, que o disco não tinha percussão ou bateria. Então, algumas pessoas sentiam essa falta do pulso, de uma certa lógica do que seria a música de um artista pernambucana.
e lançamos Vestuário em 2016. E aí, depois disso, eu passei por alguns processos, integrei o elenco de Gabriela, um musical que foi feito lá em São Paulo, uma adaptação do livro Gabriela de Jorge Amado, por João Falcão. Então, fizemos um musical, preparação, meu primeiro trabalho, assim, no musical, nesse nível de entrega, né? Então, a gente ensaiava muito, todos os dias, de segunda a sábado, folgávamos no domingo, mas era um trabalho muito intenso, de 1 às 10 da noite. E foi a primeira vez que eu experienciei algo mais intenso nesse sentido. Depois de Gabriela, voltei a Recife. Lancei Vestuário, que já estava gravado desde 2015. E depois desse lançamento, eu voltei a trabalhar com teatro, num outro musical com João Falcão, feito para mim, chamado Dorinha, Meu Amor. Era mais um show, um espetáculo, a gente chamava de espetáculo de humor e drama para teatros e cabarés. Então, vivi esse processo também muito intensamente, essa pesquisa sobre o amor, e encarnar essa mulher, Dorinha, que eram várias mulheres dentro dessa mulher. E depois eu tive a oportunidade de viajar em turnê com o Cordador Fogo Encantado. E nesse momento eu entendi que era importante para mim que eu colocasse as minhas palavras e uma ideia de musicalidade também que era só minha, sabe? Então eu comecei esse processo de explorar essa parte em mim. Então eu estive no conservatório, estudei violoncelo por 2 anos, estudei teoria um pouco, mas sem muito me apegar a isso. Eu entrei no processo de pegar o violão, de escrever algumas coisas, de pensar em algumas melodias e harmonias e em coisas que eu queria dizer com isso. E comecei a pensar no meu disco novo, Anagrama, que ainda não saiu, mas está pronto, tá prestes a sair. E ele é basicamente esse momento novo meu de compositora, tem composições de outras pessoas, mas ele é um start para esse pensamento, de colocar para fora essas letras que são minhas, essa ideia que é minha de música mesmo. Eu acho que é mais um processo de empoderar-se, assim. Eu sempre estive muito próxima a homens que compunham brilhantemente, e que isso, de alguma maneira, travava essa parte da minha... essa parte criativa minha, assim. Então, esse caminho começou em 2018, de eu escrever, começar a compor e tal. E me libertar também dessas ideias que eu coloquei, assim, que eu fui construindo ao longo do tempo. E eu sei que também não só foi criado em mim assim, criaram, me colocaram também, mas eu comecei a quebrar isso. E nessa quarentena que a gente tá vivendo, eu comecei a me entregar um pouquinho mais a isso. No dia 8 de março, eu já tinha entrado em quarentena há 3 dias. A gente se fechou aqui em casa no dia 5 de março. E aí eu comecei a pensar na loucura que a gente vinha vivendo desde 2016, né? Na real, vem há muito tempo essa ascensão, assim, de uma extrema-direita. Mas eu comecei a pensar sobre isso, em como seria também esse tempo. Era começo da quarentena, não tinha perspectiva de quando sairíamos disso. E agora tá mais perto do que nunca, né? Temos vacina. Então, eu comecei nesse cenário de dúvida, de como a gente ia sair disso. Também descobri que eu estava grávida logo no começo de 2020. Então, eu passei minha gestação no meio da quarentena. Tive meu filho na quarentena. Então, foi um período de pensar muito, né? Pensar muito sobre o futuro, pensar muito sobre o que é que eu queria construir no meio disso. Refletir muito sobre esses movimentos, em como a gente pode também
ser mais ativo para sair mesmo dessa miséria de pensamento que a gente tá hoje. Então eu coloquei muita coisa para fora, e nesse dia 8 de março eu já estava gestando o Sereno, que é meu filho, e nesse movimento novo mesmo de liberdade, de prospectar, né, esse futuro, essa esperança, eu abri um caderno antigo e vi que eu tinha escrito um texto. Esse texto eu não vou lembrar exatamente o que dizia agora, eu também não consegui achar o caderno para mostrar, mas era alguma coisa, você, Deus e menino, eu feito mulher, me faço mãe, Gaia, a terra eu fico e cuido, desses tantos nomes que eu inventei para você, qual deles ficará? Era alguma coisa assim. E aí eu mandei isso para Martins. Faz uns 4 ou 5 anos que eu mandei isso para ele. E aí ficou aquela conversa, vamos terminar aquela música. Um dia eu sei que eu cheguei para ele e falei, e aí, tu pensasse alguma coisa para aquele texto? Aí ele me mostrou, você, Deus e menino, eu feito mulher, me faço mãe, Gaia, até eu fico e cuido. E aí ele continuou, você é meu amigo, você é meu irmão, é minha voz, meu ávido possível. E aí fez esse segundo verso bem bonito. Mas aí no dia 8 de março eu abri o caderno e abri a gravação que ele tinha me mandado também há muito tempo atrás. Eu resolvi acabar a canção ali e achei um outro sentido, assim. Então eu meio que cortei esse segundo verso que ele tinha feito e continuei a canção inteira, já sabendo que Sereno estava. Então eu dei um outro sentido, assim, pra canção. E fazia sentido com o que eu tava vivendo naquele momento. 2 corações em um, porque se alimentava de certa forma, o coração de Sereno se alimentava da minha pulsação, né? Então, terminei a música naquele dia, eu sentei com o violão, pensei na melodia e no restante da letra e mandei pra ele, terminei a música da gente. O que é que tu acha? Ele, que lindo, que foda, não sei o quê. E aí nasceu Corpo de uma Flor. E aí vocês podem ver no clipe que está no meu canal do YouTube, que vai passar aí. Você, Deus, ai menino, eu, feito mulher, me faço mãe, Gaia, a terra eu fico e cuido. Vem ver meu desatino, vem ver deixar meu chão, curar a dor, sarar, chegar no absurdo e vira água e vira leite, queimando dentro até o céu, ia, e vira dança, e vira crença, e vira ofício de todo dia, e vira água, e vira leite, queimando dentro até o céu, ia, e vira dança, e vira crença, e vira ofício de todo dia. Achei nesse caminho o corpo
de uma flor, dois corações em um, atalhos e soluços, e vira água e vira leite, queimando dentro até o céu, ia, ia. E vira dança, e vira crença, e vira ofício de todo dia, e vira água, e vira leite, queimando dentro até o céu, ia, ia. E vira dança, e vira crença, e vira ofício de todo dia. E vira ofício de todo dia, todo dia. No vídeo Frevo Retinto, eu me concentrei em expor um texto, né? O meu desengasgo. Há um tempo eu já vinha pensando que as pessoas não conseguiram ainda compreender o que é esse termo lugar de fala. E a arte tem esse poder explicativo. Então, em Frevo Retinto, eu me concentrei num texto. Um texto bem construído, de maneira sólida e que não se repetisse, porque é o meu desengasgo. Na época que eu compus essa música, eu estava bem sofrida emocionalmente, porque eu estava percebendo a grande quantidade de casos racistas que ainda acontecem no Brasil. Então isso foi me engasgando de uma forma que eu só consegui externar isso, me aliviar por meio da música. E fazer um frevo, para mim, foi muito prazeroso, mesmo que um frevo não tão tradicional, né? Porque o frevo tem refrão, ele repete, e aí nesse Frevo Retinto eu não fiz dessa forma justamente porque eu queria dizer o discurso apenas uma única vez. Então ficou um frevo, mas com uma característica bem diferente. Quanto às imagens, né, a concepção visual também foi minha, e a edição de vídeo também. Na maquiagem eu representei várias cores, né, para simbolizar o Brasil miscigenado que somos, né? E aí acabou que desse texto bem rígido, eu pensei musicalmente, essa música ela não vai repetir, ela é dita de uma vez só. Então foi um frevo bem diferente, que normalmente o frevo repete e tem refrão, enfim, o frevo de bloco, como vocês, imagino que vocês conheçam, tem uma sonoridade um pouco mais diferente, e é que realmente eu quis ousar. Eu enalteci o discurso em vez da música, né? Da forma que o frevo normalmente ela é construída. Na instrumentação e no arranjo, inclusive, Henrique Albino deu a sua assinatura aí e me auxiliou nisso. Diferente de Complementares, essa música ela não precisou do sync, né? De som e imagem estarem coordenados no mesmo momento, porque a gente não fazia movimento labial, a base visual eram fotografias, né? Então eu fiz a fotografia num dia separado, fiz aquela pintura, maquiagem, fiz em Henrique primeiro, né? Então aquela coisa, bagunça, sala de estar tudinha, monta fundo infinito, monta a iluminação, faz a maquiagem, registra as fotos, escolhe as melhores fotos, aí depois eu reajustei tudo para a minha altura, porque nós temos alturas completamente diferentes, então se ajusta tudo novamente, eu fiz a minha maquiagem, e aí Henrique vai e faz as minhas fotografias. E aí, feita a fotografia, feita a seleção das melhores imagens,
eu coordenei ali a sequência. Então, foi uma criação bem mais prática, porque não precisava justamente desse sync, mas ao mesmo tempo difícil de escolher as imagens, porque tinham imagens muito legais que eu queria ficar repetindo, mas depois eu disse, não vou ficar repetindo não, deixa do jeito que tá bom. E essa ideia de ser dito apenas uma vez foi o que centrou o conceito desse clipe. Tudo vai ser dito apenas uma vez, então eu não queria ficar repetindo fotos, eu queria só uma vez, só uma vez, só uma vez, só uma vez, e no final a sensação do alívio para mim aconteceu. Então foi assim que foi planejado o Frevo Retinto. Eu me sinto muito à vontade gravando dentro de casa, produzindo um vídeo, falando aqui sozinha para a câmera, mas imaginando que vocês vão estar assistindo em algum momento, porque eu já tinha uma prática de gravar vídeos do YouTube há uns anos atrás, então eu fico à vontade quando eu tenho que produzir alguma coisa. Mas o show ao vivo, ele é completamente diferente, ele tem uma energia completamente diferente e ele possibilita uma interação muito maior, né? Uma reciprocidade muito maior. Então, não dá para comparar. Mas sim, é legal também produzir vídeos caseiros. Eu gosto. Sei lá, às vezes eu componho e ele faz a harmonia, faz a harmonização. Às vezes eu toco um instrumento e ele coloca uns controladores. Ou eu tô nos synths e ele coloca um baixo, ou eu crio baixo. Enfim, acho que a gente tem dentro de casa suprido bastante a necessidade que a música da gente exige da gente, né? Que a nossa performance exige. Então, é uma estrada assim de muito estudo, de muita dedicação à música. São mais de 10 anos estudando música. É preciso ter uma base sólida para se conseguir produzir. Não ter essa base sólida não vai te impedir de maneira nenhuma de fazer uma produção musical legal, uma proposta inovadora, de maneira nenhuma. Mas ter mais ferramentas possibilita uma caminhada muito mais livre, muito mais autêntica, sem dúvida. Ando sem tempo pra discussão, com quem sem perguntar tenta explicar ao vento, a terra e o mar, minha dor e aflição. Essa história de lugar de fala confunde aos que compraram meu passado. Só eles, só eles, só eles, mas a mim não. Nem com tanto esforço eles vão disfarçar o crime impregnado nesse ar. Branco, laranja, preto, lilás, amarelo, dourado e azul encarnado. Cada qual um provável destino, cada classe na cor é distinto, cada beijo sincero é extinto, cada fardo só pesa ao retinto. Negra é uma canção, uma composição de Yara Ferreira, que é uma grande compositora. Sou muito fã dessa mulher, ela é muito incrível. E de Luiz Barcelos, bandolinista, também compositor. Especialmente feita para Silvia do Fraier. E eu tive a felicidade assim, de encontrar essas 4 artistas que eu já convivo e conheço há muito tempo. Gabi da Pele Preta, minha amiga e irmã querida, e com quem também fiz shows, troquei bastante. Ela também fez shows com Cordel, esse Viagem ao Coração do Sol mesmo que eu fiz. Então a gente já troca bastante há muito tempo. Surama Ramos e Sui, a gente também se conhece há muito tempo, trabalhamos acho que há 6 ou 7 anos ou mais no Baile do Menino Deus, foi onde eu as conheci. E o Winnie Cássimo também,
Enfim, são grandes cantoras, pessoas que eu admiro muito, assim, criadoras que eu tenho como referência mesmo, inspiração. Então a gente se encontrou nessa discussão nova mesmo de representatividade, de se reconhecer. E conversando sobre isso, Surama propôs que a gente fizesse esse encontro, sem muita expectativa sobre um futuro, sobre se isso viraria alguma coisa, mas da gente se encontrar. E Surama também muito querendo experimentar, assim, criação de arranjo, de produção. Então embarcamos todas nessa ideia e muito empolgadas também de se conectarmos, assim, através desse projeto, desse vídeo. E a gente queria fazer um vídeo como muitos foram feitos na quarentena, aqueles quadradinhos editados, e a Surama fez o arranjo, editado por Albino, Henrique Albino, também grande músico. E aí cada uma fez na sua casa essa gravação, cada uma também com seu aparato tecnológico, e nasceu assim, Negra. Também está disponível no Instagram das 5 e no canal de Surama. E foi isso, nasceu assim Orim. A gente tem a perspectiva de gravar disco. Hoje a gente já pensa assim que isso pode ser algo com continuidade. Como é importante também a gente estar junto, movimentando economicamente e criativamente, assim, nossas vozes e nossa força artística individual em prol desse coletivo, que a gente acha que vai ser bem legal. Então é isso. Negra, gravado por Isadora Mello, Surama Ramos, Wayne Cássimo, Gabi da Pele Preta e Sui. Negra é uma música belíssima, né? Uma composição de Yara Ferreira e Luiz Barcelos. Eu tive a oportunidade de conhecer Negra antes dela ser lançada, porque Henrique Albino participou da gravação original dela, né? Tocando sax. E aí eu pude ouvir e ela já me chamou a atenção, mas ficou na minha memória, né? Durante o ano de 2020, fui sentindo que poderia estar mais próxima das mulheres artistas que eu admiro. Então eu saí ligando para essas mulheres, né? Isadora Mello, Gabi da Pele Preta, Sui, que é minha irmã, e o Wayne Cássimo, para ver se elas topavam fazer algum vídeo, algum cover ou alguma composição, alguma coisa que nós fizéssemos para nós. E quando eu digo para nós, é para nós, comunidade de mulheres pretas de Recife. E aí convidei as meninas, todas toparam, fiquei lá na minha insegurança, será que elas vão topar, será que não vão topar? No fim das contas, todas toparam e a gente não sabia que música ia ser. Foi quando, acho que Gabi da Pele Preta sugeriu que fosse ela. E aí eu me lembrei do potencial da música. Eu disse, vai ser uma música muito legal pra gente dividir. E eu tive a oportunidade de criar o arranjo vocal, que foi o meu primeiro arranjo feito encomendado, né? Vamos dizer assim, quando eu digo encomendado, não é que se pagou por ele, mas não era para mim, né? Quando eu faço os meus arranjos, quem tá cantando sou eu. Numa gravação de disco para alguém, a maioria das vezes eu faço pensando na minha voz. E aí foi a primeira vez que eu fiquei responsável em arranjar para outras vozes. Depois de vencer essa insegurança, eu fui conversando com as meninas para ver realmente a região de tessitura vocal delas, de extensão vocal, e criar um arranjo que fosse possível de ser realizável, porque já estávamos na pandemia. Então, a gente não tinha como se juntar para gravar na mesma casa, compartilhar microfone, né, tirar massa, isso não existia, não tinha essa possibilidade. E cada uma gravou de sua casa. Então, a ideia era um arranjo vocal que fosse possível de ser gravado sem precisar de ensaio, né? Diferente de um coro, de um grupo vocal que ensaia regularmente, uma
ou 2 vezes na semana, esse grupo eu fiz o contrário. Eu criei o arranjo, do arranjo eu gravei os kits de ensaio, voz por voz, o que cada uma cantaria, enviei separadamente para cada uma aprender. Elas gravaram e mando de volta para que eu faça a edição do áudio, esse tratamento, a mixagem e a edição de vídeo, para que se crie o clipe, né? Então, o desafio realmente era esse, equalizar um grupo vocal que nunca esteve junto, né? Trabalhando numa sala, no mesmo ambiente ou no mesmo estúdio. Isso nunca aconteceu com esse grupo vocal, que hoje a gente pretende desenvolver essa ideia, né, desse encontro que aconteceu no dia 25 de julho, um dia bastante simbólico para a gente, né, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então a gente lançou nessa data por tudo que ele simboliza, por tudo que essa música e esse vídeo representa, né? Era para alcançar mais mulheres pretas que gostam de música, que estavam se sentindo afetadas, assim como a gente também estava se sentindo na época, quando estava surgindo muita notícia trágica em torno do racismo e estava começando uma corrente ali antirracista. Então, é claro que nós estávamos muito sensíveis a essas questões. E aí Negra acabou que juntou muito mais a gente, não foi apenas um vídeo, né? Um único momento, virou-se um aquilombamento, virou-se uma comunidade, de vez em quando a gente troca uma ideia, conversa, desabafa algumas coisas, e a partir dessa aproximação a gente vem pensando em gravar um disco, quem sabe a gente não consegue lançar esse projeto, e nesse projeto todas nós vamos compor pelo menos uma música, e eu vou insistir nessa ideia de arranjo vocal que não seja apenas para que eu cante, mas agora para que um grupo que vai passar a existir, que vai passar a ensaiar, cantar esse arranjo e talvez futuramente poder se apresentar ao vivo, né, com esse material de disco. Nesse processo eu também me lanço como produtora musical. Mesmo que eu já faça as minhas coisas em casa, que faça ou para satisfação ou por estudo, né? Aplicação de técnicas. Eu concluí um curso que envolve tecnologia, que envolve técnicas de gravação. Eu tenho que aplicar, né? Eu estudo arranjo vocal, né? Eu concluí o curso de licenciatura em música, por mais que a gente não se aprofunde tanto em arranjo, mas já há um certo conhecimento e eu troco muita ideia com o Henrique sobre arranjo vocal. Então, a minha mente está o tempo inteiro pensando nisso, como arranjar, como criar, que estética, que ferramenta usar. Acho que nesse ano eu estou podendo pensar mais e conseguir produzir mais, até de modo mais tranquilo, porque as ferramentas elas já estão aqui, né? A gente às vezes só precisa ter clareza, né? Por onde eu começo, como eu vou alinhavar isso, qual vai ser o acabamento disso. Então, Negra não foi só um clipe, Negra foi um acontecimento pra gente. E quando eu falo pra gente, eu sei que elas também sentem isso. A gente não tinha trabalhado nessa formação das 5 mulheres, inclusive no vídeo Negra tem a participação de Aisha, né, como percussionista, porque na reta final ali para o lançamento do clipe ficou-se na dúvida, eita, não vai dar tempo de cada uma criar uma coisa, uma percussão, então eu teria que realmente finalizar a ideia do arranjo ali instrumental também, e para mim foi desafiador fazer isso, porque eu pedi essa tarefa a Aisha, por favor, crie alguma coisa e faça aí esse projeto com a gente, esse vídeo com a gente. E eu também peguei e montei o sax, que nunca mais eu tinha tocado, nunca mais eu tinha estudado, e me surpreendi, porque ainda mesmo assim ainda consegui tirar um som, depois de anos sem estudar sax, e eu fiquei muito feliz por isso. Esse vídeo representa a ideia da colaboração, né? Quando você está disposto,
quando você está disponível, as coisas acontecem, né? Uma ajuda um pouco, uma faz aquilo, outra faz aquilo, então as coisas vão funcionando, né? Ficam vários aprendizados nesse processo da gravação de Negra. Não pense que é favor compreender a dor da minha pele negra, terra que me sangrou. Eu semeei a flor dessa canção que é negra. Sou filha do mesmo pai, já sucumbi demais, sem merecer a sina. Havana, Havana e Vera Cruz, São Salvador eu sou, da América Latina. A minha revolução reza que o coração ganhe da força bruta, pois negra é a cor do amor, mas se preciso for, negra é a cor da luta. Pa, 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 bera, pa, para, para. Não pense que é favor compreender a dor da minha pele negra, Terra que me sangrou, eu semeei a flor dessa canção que é negra. sou filha do mesmo pai, já sucumbi demais, sem merecer a sina. Havana, Havana e Vera Cruz, São Salvador eu sou, da América Latina. A minha revolução reza que o coração ganhe da força bruta, pois negra é a cor do amor, mas se preciso for, negra é a cor da luta.